O dia da cruz. Você tem alguma pergunta sobre a mensagem da cruz, o que a cruz significa, de alguma forma? Olha aí o WhatsApp na sua tela, 98402-9756. Então você vai estar com a gente, caminhando aí com a gente aí, porque nós temos aqui um convidado muito especial, porque o dia celebrado, o dia da cruz, você sabia disso? Que hoje é celebrado o dia da cruz? Então quem vai nos falar sobre a importância da mensagem da cruz para todos nós cristãos é o nosso convidado de hoje, um amigo, parceiro, gente boa, que esse cara que assim, a vida nos presenteia, nos dando a oportunidade de chamar de amigo, e o ministério também nos proporciona. Ludgero Neto. Pastorzão, Deus te abençoe, tudo Obrigado, bem? querido, tudo bom e você? Uma grande e gigante honra tê-lo aqui no nosso programa. É um prazer estar aqui com vocês. E com um assunto muito interessante, muito bacana, o Dia da Cruz. O Dia da Cruz temos que celebrar mesmo? Olha, eu acho interessante até ter um dia da cruz, porque nós os cristãos temos um privilégio sublime que nós temos toda semana, minimamente toda semana, um dia específico de celebração da cruz, que é o domingo do Senhor. Todos os domingos nós celebramos a ressurreição, por isso que a gente se reúne no domingo. Onde exaltamos a mensagem da cruz. Então, foi dado a esse dia, né, de hoje, esse símbolo, o dia da cruz, mas ele deve só ser para nos lembrar que a gente tem todos os dias que nos lembrar da mensagem da cruz e que todos os domingos nós podemos nos reunir como comunidade da fé, como igreja de Cristo Jesus, para celebrar a ressurreição de Cristo, a vitória dele sobre a morte na cruz do Calvário. Então, meu pastor Ludgero Neto, nós vamos ver agora o que o povo fala a respeito do dia da cruz. Será que a turma aí, o que você acha? Será que a turma está sabendo ali sobre a cruz, cruz vazia? Será que sabe o que é isso? Vamos ver, né? Então vamos ver, então. Descobrir. Roda pra gente. A cruz é um dos símbolos mais conhecidos pela humanidade. Mas será que todos sabem o real significado da cruz vazia? O que representa a cruz vazia para você? A cruz vazia porque o Cristo, para mim, no meu entendimento, a espiritualidade, a gente não traz para a gente o Cristo crucificado, né? É libertação. Então é muito diferente da questão do Cristo que está na cruz, né? É o Cristo de todo dia, o Cristo que nos ajuda, que nos apoia. Então, assim, não é aquela figura triste, aquilo ali é simbólico, né? Porque, na verdade, ele está em outro plano nos auxiliando. Uma cruz vazia representa, assim, que um dia Jesus morreu na cruz por nós, né? E lá ele não está mais. Representa isso para mim. É Cristo, né? Respeito. E a gente tem que respeitar mesmo que tivesse a imagem dele, mas é um símbolo de cristianismo. Eu não tenho esse conhecimento, não sei te dizer. Eu acho que é símbolo, né? É simbólico. Deve ser o símbolo para a pessoa imaginar o Jesus Cristo, mas eu não acho que o fato de não ter a imagem dele significa que ele não pode ser lembrado ali. Eu acho que deve estar associado. Eu só não tenho conhecimento para te dizer se é isso ou não. Cruz vazia? O que é cruz vazia? Não sei. O símbolo da cruz vazia. Para mim pode ser uma cruz sem significado, não? Eu acho que a cruz vazia significa, quer dizer, mais ou menos a mesma coisa dela estar com uma imagem ou não, né? É um símbolo. Legal, aí o povo ali ficou meio confuso, né, Ludgero, ali com a mensagem e até por falta de conhecimento. A cruz vazia, o seu simbolismo é esse mesmo, como falou aquela senhora lá? Não vale nada? Uma diz que não vale nada e a outra diz que não faz diferença ela tá vazia ou tá com a figura de Cristo ali, né? A cruz para nós, os crentes no Senhor Jesus, ela deve ser sempre lembrada vazia, pelo fato de que Cristo não está morto, Cristo ressuscitou. A cruz com Cristo pregado, ensanguentado, sofrendo, é uma cruz que remete simplesmente a algo que aconteceu. Mas o problema é que no romanismo, a missa celebrada por eles ainda é um ato de sacrifício contínuo,
Toda a missa é sacrificado Cristo novamente. Para nós, o sacrifício de Cristo na cruz foi único, completo e, por isso, perfeito e suficiente. Ele não está na cruz, ele está sentado no trono. O símbolo que nós não temos físico, visível, mas nós temos revelado na palavra é de Apocalipse 4 e Apocalipse 5. O Cordeiro imolado em glória sendo exaltado no trono celestial. E essa visão, por não conhecer, não ser difundida, isso aí que gera esse tipo de prisão ali a só um determinado momento, né, Ludier? Na verdade, eu acho que não é só uma questão de falta de conhecimento. Eu percebi, né, por alto, vendo as falas de alguns, que ali tem, na verdade, um conceito específico, não é um preconceito. Existem doutrinas expressas ali. Então, para muitas pessoas, dentro da sua fé, eles precisam ter a figura de Cristo na cruz, o que nós não cremos, o que não é para nós bíblico, o que não é verdadeiro. Porque se Cristo está na cruz e se eu celebro o seu sacrifício a cada nova missa, a cada nova celebração, eu me esqueço da sua morte e da sua ressurreição. Eu desprezo a ressurreição? A pergunta seria essa. Então eu desprezaria a sua ressurreição, que é o momento mais glorioso da história? Sem dúvida. Eu lembro, uma vez eu fui assistir aquele filme A Paixão de Cristo, e a gente saindo do cinema, uma pessoa que estava junto conosco disse: eu não gostei do filme porque falou muito pouco sobre a ressurreição. Eu falei assim, mas o tema do filme é a Paixão de Cristo. E graças a Deus, no final, mostrou que depois de tudo aquilo que ele sofreu, ele também ressuscitou. É uma cena curta no final, mas mostra. O sudário ali, ele se esvazia e aparece o Cristo andando assim. Exato. Esse apego às coisas materiais, físicas, como um santo sudário, como algum tipo de crucifixo com a pessoa de Cristo ali, com a imagem, o que na verdade é uma quebra dos 10 mandamentos, né? Porque nós não podemos fazer imagem e semelhança de nada no céu nem na terra, muito menos da pessoa de Cristo. E para você, pastor, para a gente levar o nosso público aí, queria que você fizesse esse paralelo daquela cruz que, por exemplo, para os romanos, que foram quem sentenciaram Jesus, né, muito embora pelo voto do povo, vamos dizer assim, na democracia popular ali, o povo pediu a crucificação do nosso Cristo. A cruz era o sinal da vergonha, da imundícia. A cruz, ela tinha esse sinal todo pejorativo, até de maldição. Até a palavra já nos ensina que maldito aquele que for pendurado no madeiro. Exato. E hoje a gente celebrando um dia dessa cruz. Fala pra gente sobre essa ressignificação, para essa mudança, para essa exaltação, para a gente entender a mensagem. Não a cruz como um símbolo, mas a mensagem que ela nos traz. Eu acho, Sérgio, importante 2 textos da palavra de Deus. O primeiro é de 1 Coríntios, né, no seu primeiro capítulo, e o versículo 18 diz o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, os que somos salvos, para os crentes em Cristo, poder de Deus. E ele continua no versículo 23, né, dizendo: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Para eles era a ideia de que Cristo foi refém do madeiro. Ele se tornou maldito porque a Bíblia diz que maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então um judeu não pode dizer que existe o Filho de Deus, o Rei dos judeus, que foi amaldiçoado numa cruz. Isso para eles é escândalo, é vergonhoso. O nosso Rei eterno foi amaldiçoado. E para os gentios, um rei que se encarnou, um Deus que se fez carne e que morreu numa cruz, que está morto e que depois ressuscitou, isso para eles é loucura, é uma coisa que não faz parte, porque para a divindade grega do primeiro século, né, os deuses viviam no seu mundo, os homens no seu mundo, às vezes eles se misturavam, mas Deus sempre é Deus, homem sempre é homem. E por essa cultura até grega, alguns gregos vieram até Jesus para conhecê-lo, até mesmo para entender o que ele estava ali, até pela sua filosofia. Exato. Né? Mas outro texto que para nós é muito importante é o texto lá do Evangelho de João, o apóstolo João, no capítulo 3, que é um capítulo tão famoso e conhecido, ele fala o seguinte no versículo 14. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, ou seja, Moisés levantou a serpente no madeiro,
no deserto para libertar o povo e para curar aqueles que eram picados por serpentes e não morressem. Eles olhavam para o alto de um monte e viam uma serpente na cruz. Ele falou assim, desse mesmo modo, dessa mesma maneira, né, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus não foi refém da cruz. A cruz não foi, Jesus não veio por causa da cruz. A cruz existe por causa de Cristo. Para que Cristo fosse feito maldito em nosso lugar. Nós somos amaldiçoados pelo pecado. Nós somos os pecadores. Nós somos os injustos. E o justo se fez injusto em nosso favor na cruz. Então, na verdade, o símbolo da cruz é mostrar que todo o Evangelho, toda a Escritura Sagrada representa uma só mensagem. Aquilo que nós chamamos da história da redenção. De Gênesis 1 até Apocalipse 22, você vai ver o seguinte, a história da redenção, a história da cruz. Então, se nós temos um dia da cruz, é um dia para nós nos lembrarmos da cruz. Mas há um símbolo ainda maior e mais importante do que a própria cruz, que é o símbolo instituído pelo próprio Cristo. O único, inclusive, autorizado por ele, né? Exatamente. Que é a ceia. A ceia do Senhor. E na ceia do Senhor nós dissemos o quê? Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor. A cruz cheia anuncia que Cristo morreu. Mas o apóstolo Paulo, assim como o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, ele enfatiza, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, nós anunciamos pelo sacramento da ceia que temos comunhão com Cristo Jesus, um Cristo presente em espírito e em verdade, mas ansiando que Ele volte e que esteja de fato eternamente presente entre nós e nós com Ele. Esse é o símbolo muito mais importante e é para isso que a cruz deve apontar. E esse apontamento da cruz, quando hoje ainda religiosamente utiliza-se como esse símbolo onde a gente carrega num colar, pulseiras, etc. Isso fere a fé cristã? Não, de forma alguma. Quando a cruz está vazia, ela se torna um símbolo extremamente benéfico e didático. Nós temos vários símbolos didáticos. Assim como a gente usa figuras e fantoches com as crianças, existem outros símbolos que são didáticos para nós, os adultos. Você acabou de falar, um símbolo, o pão e o próprio vinho. São Exato. Símbolos daquele sacrifício do nosso Cristo. Diferentemente da cruz, eles são símbolos com Cristo presente. Sim, nós cremos que Cristo está presente na ministração do sacramento. Simbologia. Aí nós vamos entrar numa divergência da presença de Cristo na ceia. Só para ilustrar, mas assim, só para colocar essa palavra símbolo. Não, é assim, simbólico e é real. Há um mistério ali na ceia. Muito interessante. E o da cruz, mas por exemplo? Mas o da cruz ele é interessante, Sérgio, porque eu lembro sempre da introdução de John Stott, um grande teólogo inglês, foi uma bênção para a Igreja de Cristo nos nossos dias. John Stott ele introduz o seu livro Cristianismo Básico falando exatamente para isso. Seria estranho, vergonhoso, meio loucura que um japonês usasse um brinco, um colar com um símbolo da bomba de Hiroshima. Algo que para ele simplesmente significa destruição. Então, para o primeiro século e para muitas pessoas, um símbolo de maldição, de morte, a morte mais dura e atroz que havia naqueles dias, alguém carregar esse símbolo, também era insanidade. Para nós, esse símbolo não é a bomba de Hiroshima, não é a destruição. O símbolo é o símbolo da vitória. Como eu estava comentando com você um pouco antes, é como diz aquele hino que nós gostamos de cantar, que eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, ou seja, o triunfo de Cristo sobre ela, meu gozo, meu prazer será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, eu não carregarei cruz, eu não irei para a cruz, eu não preciso morrer na cruz, né? A coroa Jesus me dará. Então a cruz não é um lugar onde Jesus fez algo e disse, Sérgio, vai lá e faz também. A cruz é um lugar que o Senhor Jesus tomou em nosso lugar, sofreu toda a ira de Deus contra os nossos pecados ali e ganhou em nosso favor a redenção, o perdão de nossos pecados. Agora ele diz, Sérgio,
eu fiz de forma perfeita e suficiente em seu lugar. Tome aqui a coroa, seja meu filho e viva no reino de Cristo Jesus. E ele mesmo disse, está consumado. Exatamente. Então não precisou de fazer mais nada ali. Agora, pastor, sobre essa questão ainda dessa simbologia. E esses ataques, por exemplo, que o povo sofre por causa da cruz. Por exemplo, a utilização. Ah, não, eu não vou utilizar, isso aí é um símbolo romano e tudo. O cristão hoje, o crente precisa desmistificar isso também? Precisa. Nós precisamos entender o que são símbolos católicos e o que são símbolos romanistas. Isso é diferente. A palavra católica é a palavra universal. Nós cremos que existem servos de Cristo Jesus, sua igreja amada, por todo o mundo, independente de língua, de etnia, de nação, de cultura. Então a igreja é universal e a igreja é católica. Ela é isso. Então os símbolos que nós temos são os símbolos históricos e importantes da Igreja de Cristo como um todo. Por exemplo, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, ela não é uma oração de romanistas, ela é uma oração de cristãos, ela é bíblica. Nosso credo apostólico, o credo apostólico não é para ser recitado simplesmente por aqueles que fazem parte da Igreja Apostólica Romana. Não, esse é um símbolo cristão para todos nós, ele é didático, ele é uma bênção nas nossas vidas. Assim como a cruz vazia. A cruz vazia é um memorial para todo cristão. Ela é um símbolo importante, ela é um penhor para todos nós, nos lembrar que Cristo venceu sobre a cruz. E essa figura da cruz, quando nos é passado pela palavra de Deus, a questão de tome aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Pensa comigo. Se a cruz de Cristo é perfeita e suficiente, e se ali Cristo pagou toda a nossa dívida contra o próprio Deus, e um Deus em sua ira santa castigou seu Filho justo para não nos castigar, a nossa cruz é pesada ou é leve? Teoricamente leve. É leve. Eu não pago, quando eu carrego minha cruz e sigo a Cristo, eu não estou pagando pelo meu próprio pecado, eu não estou buscando justiça própria, eu na verdade estou crendo e confiando que a cruz de Cristo é suficiente e que a minha cruz agora é leve, assim como o próprio Cristo diz, que nós devemos tomar sobre nós o fardo dele. Ele leva sobre si o nosso fardo. Então o peso que teria a nossa cruz, Cristo levou na cruz dele. É importante entender textos bíblicos no contexto completo. Claro, até para entender o próprio hino que você falou sobre eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu vou proclamar. É isso, é viver esse relacionamento nós com Deus, nesse sentido vertical, e o horizontal, levando essa mensagem, trazendo ali nessa haste horizontal, também no relacionamento com o próximo e pregando essa mensagem também. É por aí, pastor? Levar a nossa cruz, não a cruz do Ludgero Neto, é a cruz de Cristo Jesus. Ela está vazia, não há peso sobre ela. Então é levar maldição. Nem maldição. Então a cruz se torna bênção para nós. Então eu carrego essa cruz, a cruz da vitória em Cristo Jesus. Não uma vitória terrena, passageira, humana, nem uma vitória de posses ou riquezas, mas a vitória eterna. E aí eu falei, como eu disse, falei assim, a cena para mim é a cena de Apocalipse 4, né? E Apocalipse 4 e 5, onde João está vendo aquela cena que ninguém pode abrir o livro, que ninguém pode ler as palavras de Deus, que ninguém pode ministrar bênção. Aí então um ancião diz para João assim, não chore, eis que vem o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá. Aí a gente espera aquela cena meio Crônicas de Nárnia, um leão bonito, assim, vigoroso. E a cena que João descreve é que aquele que é chamado de leão da tribo de Judá, ou o guerreiro vitorioso de Judá, é na verdade um cordeiro como imolado, o cordeiro que foi morto. É Cristo Jesus. Cristo Jesus, tudo apontando ali para ele. Exatamente. Gente, olha só,
esse bom bate-papo aqui que eu tive com o pastor Ludiger Neto foi exatamente para hoje celebrarmos aí e darmos esse entendimento a você sobre o Dia da Cruz. E nós tivemos aqui já esta breve aula aqui para nos nortear sobre os pensamentos que nós temos sobre o que são essas simbologias e aquilo que é a nossa fé viva no nosso Redentor que ressuscitou. E o símbolo maior, assim como nós temos aqui na nossa mão esquerda, esse símbolo que nos mostra ali o penhor da nossa honra. Verdade. A cruz é o penhor da honra de Deus, do amor dele por nós, levando ali sobre aquele madeiro, sim, a minha vergonha, a sua, as nossas dores, nossas enfermidades, foram deixadas ali, para que a gente vivesse o triunfo de sermos co-herdeiros com Cristo. Não é isso? É verdade. Pastor, obrigado pela presença. Obrigado, uma honra gigante tê-lo aqui no nosso programa. E antes de... Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.